Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Neuroeducação e, como você lembra, professor Marcos dos Anjos, tá ok? Então, o assunto de hoje é um pouco polêmico, tá pessoal? Olha só, vasectomia, vale a pena? Então, é um tema que tem que ser tratado com certo cuidado, porque normalmente chama muito atenção e as pessoas têm uma certa preocupação em relação a isso, tá bom? Então a gente vai abordar esse tema hoje. Se você gostar, deixa lá o seu like, deixa seus comentários e se quiser receber sempre está recebendo sempre nossos vídeos, que é aquele que a gente está lançando toda semaninha, se inscreve no nosso canal, tá legal? Vamos lá então! Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o tema de hoje. Muito bem, a pergunta foi: vasectomia vale a pena? Bom, vou fazer aqui uma menção a um vídeo anterior, onde nós falamos sobre o testículo. Estimula ou muda o cérebro? Lembra desse vídeo? Acho que foi semana passada ou semana retrasada, não me lembro exatamente. Nesse vídeo, nós comentamos um pouco sobre as funções do testículo, o que ele fazia, qual era o hormônio que ele produzia, os efeitos desse hormônio. Recapitulando rapidamente, olha só, a gente fez alguma coisa parecida no outro vídeo, mas eu preciso partir, daquele pressuposto. Olha só, nós falamos que o testículo, ele tinha, no caso, o testículo, ele tinha a função de produzir espermatozoides. Lembra? Nós falamos sobre isso. Além disso, ele tinha como função a produção do hormônio testosterona. Nós comentamos que a testosterona, 95% da testosterona no homem, ela é produzida no testículo e 5% na suprarrenal. Aí eu falei bastante sobre a testosterona, que tinha as funções relacionadas. Inclusive, a testosterona relacionava também a produção de espermatozoide. O hormônio testosterona estimula, obviamente, a produção de espermatozoide. Além disso, nós comentamos que o hormônio testosterona controlava também o comportamento social e o comportamento sexual. Isso porque, segundo nós já estudamos isso, existem escrito em várias referências bibliográficas, que o hormônio testosterona se liga à estrutura do cérebro. As estruturas do cérebro, de maneira geral, todas elas formadas pelas células do sistema nervoso, que são os neurônios, a gente já comentou. Então, os neurônios possuem, a gente comentou lá no vídeo anterior, possuem receptores para testosterona. E era por isso que, dependendo do nível de testosterona no sangue, ele poderia, então, mudar o comportamento social, a maneira com que o homem lida com a sociedade, mas também a maneira com que ele lida no aspecto sexual. A gente viu também que a mesma testosterona, esse hormônio, participava do amadurecimento dos órgãos sexuais masculinos. A gente falou que ele desenvolve o pênis, as vias condutoras do gameta, que era ali, dentre eles, eu falei de um monte, mas tem ali o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório, por onde passa mesmo os espermatozoides junto com o líquido seminal lá, quando o homem ejacula, Então, nós falamos também que a própria testosterona amadurece também ela tem relação com o controle da atividade metabólica no menino. Ou seja, a testosterona regula a forma com que o nosso corpo lida com os carboidratos, com os lipídios, com as proteínas, que são os produtos da dieta. Então, depois que a gente pôde explicar tudo isso para vocês no vídeo anterior, a gente fez uma recapitulação rápida aqui para você lembrar, o que acontece? Quando o indivíduo faz a vasectomia, essas coisas continuam iguais? Normalmente, não. Alguma coisa tem que mudar. Então, quando nós fazemos a vasectomia, nós estamos mexendo nesse órgão, que vai mexer, portanto, provavelmente, com tudo aquilo que a gente andou conversando aqui. Então,
Eu vou fazer um desenho do testículo e das vias condutoras para você ver aonde é feita a vasectomia. Muito bem. O testículo, ele é uma estrutura assim, né? Arredondadinha, assim, oval, vamos dizer assim, e ele é todo dividido em compartimentos, em lobos. Dentro desses lobos testiculares, esses compartimentos, nós temos as células que produzem, né, os espermatozoides e que produzem a testosterona. No caso, depois que é produzido os espermatozoides, eles são conduzidos por uma série de canais para uma estrutura chamada rede testicular. E essa rede testicular, por ductos específicos, eles vão conduzir para o epidídimo, que é essa estrutura que fica em volta do testículo. Faz assim, ó. Isso tudo é o epidídimo, tá? Então, o espermatozoide que é produzido nesses lobos testiculares, eles são lançados nessa estrutura chamada epidídimo. Epidídimo, aqui. O epidídimo é tudo isso. Então, à medida que o espermatozoide vai sendo produzido, ele vai sendo lançado no epidídimo. O epidídimo é um enovelado, é um tubo, né? É um tubo que fica ali guardando um monte de espermatozoide. Depois do epidídimo, eu vou fazer de uma corzinha vermelha para você entender o tubo que vem na sequência. O tubo que vem na sequência, ele faz uma curva assim. Esse tubo é chamado ducto deferente. Gente, repara que isso tudo está dentro da bolsa escrotal. O que é a bolsa escrotal? Vulgarmente conhecido como saco. O saco escrotal. Olha aqui. Tudo isso aqui é a bolsa escrotal ou saco escrotal. Então, o testículo fica ali dentro e essas vias que eu estou comentando agora, o epidídimo e depois o ducto deferente. Do ducto deferente, daqui, vai em direção ao meio externo. Ou seja, vai em direção ao pênis, do pênis vai para o meio externo, né? Se você estiver realizando o ato sexual, é para ir para dentro do canal vaginal ou, né, em direção ao meio externo. Como está aqui. Agora, onde é feita a vasectomia? A vasectomia, você corta o ducto, esse ducto aqui, que é chamado ducto deferente. Então, você vem aqui, corta aqui. Então, agora, isso aqui tudo é retirado. Tudo isso aqui é retirado. Isso significa o seguinte, que agora o espermatozoide que foi produzido aqui e que antes vinha para o epidídimo e depois seguia para o meio externo na ejaculação, ele não vai mais, ele vai ficar parado aqui, nesse tubo. Então o que acontece? Os milhões que eram produzidos diariamente, à medida que o homem usa, né, são milhões de espermatozoides, então ele agora não vai ser mais produzido nessa intensidade e quantidade. Por quê? Porque agora o espermatozoide não vai mais sair dessa região em que ele está. Porque nós cortamos o ducto deferente. Ok? Então o que vai acontecer? A produção de espermatozoide, obviamente, vai ter que cair. Porque imagina se continuasse a produção de espermatozoide, né, após a vasectomia, na mesma quantidade que era antes. Ora, imagina isso tudo aqui acumular e podia o risco de, sei lá, imagina, talvez até explodir. O que não é o caso, porque normalmente a produção de espermatozoide acontece por feedback negativo. O que é isso? Assim que a quantidade de espermatozoide reduz, por exemplo, na ejaculação, o testículo vai produzindo, vai preenchendo o espaço que está ali, ok? Colocando novos espermatozoides para serem usados o mais breve possível. Agora, por que a gente fala o mais breve possível? Porque para o homem saudável, ele pode engravidar uma menina, uma mulher de manhã, uma mulher de tarde, uma mulher à noite. Sim, é verdade. Né? Se ele tem uma produção hormonal
uma produção que estimule adequadamente de testosterona, que estimule adequadamente a produção de espermatozoide, né? Ele pode ter uma produção de espermatozoide muito alta durante o ciclo de 24 horas, tá bom, gente? E aliás, é interessante, o que mantém a saúde do homem no aspecto de aparato sexual é exatamente o uso. Olha só, quanto mais ele usa, mais saudável ele é. Claro, não é para usar 5 vezes por dia, porque a qualidade também vai caindo, né? Mas ele pode sim, como eu falei, engravidar uma mulher de manhã, de tarde, à noite, sem ter problema, tá? Um homem saudável. Muito bem, mas o que está acontecendo agora com a vasectomia é que o espermatozoide ficou aqui agora, ele não sai. Então, o que acontece? A produção de espermatozoide no nível testicular reduz. Como uma das funções da testosterona é estimular a produção de espermatozoide, o que acontece então? Não tem sentido eu ter um monte de testosterona circulante para poder, por exemplo, estimular aqui o testículo, se ele já não está produzindo uma grande quantidade de espermatozoide. Então, por aí você já começa a imaginar o que pode estar acontecendo. Bom, logo após a vasectomia, em vários ensaios clínicos, principalmente com animais, né? O que acontece algumas semanas após a vasectomia é que o testículo começa a atrofiar. Sim, ele começa a ir atrofiando. Óbvio, por quê? Por desuso. Como eu não tenho mais uma grande produção de espermatozoide, não tem sentido manter uma atividade metabólica, uma atividade funcional tão elevada agora, né? Já que a produção de espermatozoide caiu. Então, o que acontece? Com essa atrofia testicular, atrofia significa redução da função e também mudança das características celulares. Tanto é que depois de 2 anos, né, o testículo, se for o testículo humano, parte dele é substituído por tecido fibroso e tecido adiposo. Olha só, e tecido fibroso e adiposo não faz o que o testículo fazia antes. Então a tendência é o quê? É o testículo perder uma boa parte das suas funções. Dentre elas, a redução da produção de espermatozoide. Como eu disse, não tem sentido produzir um monte de espermatozoide agora. Mas a gente sabe também que após 2 anos, a produção de testosterona, ela também começa a cair, começa a reduzir nesse homem que fez vasectomia. Tá? Ela pode começar de uma maneira mais lenta ou de uma maneira mais acentuada, vai depender, porque depende de indivíduo para indivíduo, tá bom? Então, a produção de testosterona também pode cair. Se isso é verdadeiro, a gente viu que a testosterona está associada a um monte de funções no corpo, não só a questão da produção de espermatozoide, mas também como comportamento social e comportamento sexual. Né? Então, alguns homens podem apresentar, a partir da queda da testosterona, os efeitos contrários, ou seja, o efeito da sua ausência, da sua redução. Então, ele pode ter uma redução, por exemplo, da libido. Isso pode acontecer. Ele pode ter uma redução nos seus aspectos motivacionais. Por quê? Porque a testosterona, em quantidade certa, ela também estimula o cérebro, faz o homem ir para frente. Lembra que a gente comentou na aula passada? Que ela induz o comportamento social, que ela faz você ter energia, força, vitalidade para enfrentar as coisas no dia a dia. Mas se por um acaso esse homem fizer a vasectomia, ele corre um risco a mais de redução de testosterona e, portanto, de aparecer sinais e sintomas relacionados a essa redução de testosterona um pouco mais cedo. Por outro lado, a gente está falando que não é todo homem, né? Você está reparando que não são todos. Por quê? A gente falou que 95% da testosterona depende de quem? Do testículo. Então, se ele atrofiar, eu vou ter uma redução da testosterona. Mas não é só a testosterona não é só o testículo que produz testosterona, né? Então, se reduzir, eu posso, em alguns casos, a minha suprarrenal pode aumentar um pouquinho a produção de testosterona e fazer com que alguns homens, portanto, nem percebam, não tenham clínica da redução da testosterona em decorrência da redução testicular, tá? Então, na verdade, o que eu quero deixar claro hoje é assim, ó, a vasectomia, ela é um recurso,
né, que nós usamos para evitar uma gravidez ou um risco de gravidez indesejada. Nós não queremos, então é uma técnica, vamos dizer assim, que evita. Por outro lado, ela também, a gente sempre escuta falar assim, ó, a vasectomia no homem é mais fácil, né, em relação à laqueadura na mulher. Isso é verdadeiro, no aspecto cirúrgico realmente é verdadeiro, né? Mas, será que ela é assim, tão fácil no aspecto fisiológico também, no aspecto funcional, para os meninos? Será que ela é realmente, será que, como era a pergunta, né? Será que ela realmente vale a pena? Claro, cada caso é um caso e tem que ser investigado com muito cuidado, mas é legal que aqueles que queiram fazer vasectomia se informem um pouco melhor, que deem uma olhada em alguns artigos científicos, né, que falam sobre isso. Alguns artigos apontam nessa direção que nós estamos falando, que a vasectomia ela vai reduzir depois de um tempo a testosterona e alguns sinais e sintomas dessa redução podem aparecer. Outros pode passar despercebido, mas é legal saber que pode ocorrer algumas alterações, tá? Então, de novo, para aquela pergunta, vasectomia vale a pena? Tem que estudar isso com muito cuidado, né? Ela pode, em alguns casos, também ser revertida e tal, mas tem que estudar e fazer isso com muito cuidado. Não é só ir lá e cortar e achar que deu certo, não é bem assim, tá bom? Uma questão que as pessoas me perguntam, de vez em quando, é assim, professor, o meu marido, né, fez, por exemplo, e a gente não percebeu nenhuma diferença. Escuta muito isso. É claro, como eu disse, tem homens que não vão perceber diferença nenhuma, né? Agora, eu pergunto às vezes assim, ó, quando é um casal, quem dita, quem modula o ritmo sexual do casal? É o homem ou é a mulher? Porque se for a mulher, né, então o homem já se adaptou. O homem tem que se adaptar normalmente a essa condição, porque quando ela quiser, você tem que estar disponível. Mas só que a gente sabe também, a gente já explicou, que de acordo com a testosterona no homem, como ela é 10 vezes maior do que na mulher, o que acontece é que o homem tem mais, é comum que o homem tenha mais desejo do que as mulheres. Isso de maneira geral. É claro que pode haver exceções, mas de maneira geral, o homem tem mais desejo do que a mulher pela ação da testosterona. Mas quando você está casado e decide em fazer a vasectomia, normalmente você já tem uma vida relativamente estabilizada como casal, e normalmente as mulheres que ditam o ritmo sexual do casal. Por isso que muitas vezes o homem também não percebe que ele diminuiu, né, o seu próprio ritmo sexual, a sua própria libido. Ele não percebe isso. Por quê? Porque normalmente quem dita esse ritmo sexual do casal é a mulher. Entende? Então, isso deveria ser observado e orientado pelo profissional da saúde, pelos médicos, quando o indivíduo vier procurar, né, for procurar a clínica para poder questionar sobre a questão, como é que funciona a vasectomia e tal. É legal que o responsável, né, que o médico responsável possa explicar. Não é que isso tudo vai acontecer, mas que pode acontecer, e esse homem tem que estar preparado para isso também. Tá legal? É isso, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom. De novo, né? Aquela pergunta, a vasectomia vale a pena? Então discuta um pouco sobre isso, converse um pouco mais, leia, né, na medida do possível, se informe, tá legal? Para que depois, né, tudo dê certo, a sua vida, né, que essa decisão seja uma decisão feita dentro das condições, vamos dizer assim, ideais e do seu conhecimento. Tá legal? Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês.